Salve, salve, meu povo! Sejam bem-vindos a Implacável Concursos, professor Elias aqui. Estamos chegando próximo ao concurso da Guarda Municipal de Londrina, do Paraná. E nós aqui da Implacável Concursos já estamos a todo vapor aí para esse concurso, tá? Lembrando que a Implacável Concursos é a única empresa no Brasil especialista em concursos para guardas municipais. Tivemos recentemente aí em São José dos Pinhais, no Paraná, né? Fizemos aquela revisão de porta de prova, aprovamos vários candidatos. Estamos rodando esse projeto por todo o Brasil, que tem dado muito certo, tá? Então aí estamos aí, aprovamos aí mais de 15 candidatos agora na Guarda Municipal de Guarulhos, Guarda Municipal de Canoas, Guarda Municipal de Campina Grande, na Paraíba, fomos até Campina Grande. Então, senhores, vocês que estão acompanhando o nosso trabalho sabem que a gente está se dedicando o máximo, tá? E sabemos também que o edital da Guarda Municipal de Londrina está próximo, então pensando nisso, a gente já está aí mesmo de forma gratuita, ajudando vocês num tópico que eu acho que deve aparecer na prova, que caiu no último edital, tá? Salvo engano, 2012 foi o último edital, caiu lá e eu acredito muito que deve aparecer, então, dentro do direito penal, os crimes contra a administração pública. Então, a gente vai ter uma aula que, com certeza, só nesta aula você vai gabaritar as tuas questões se cair na tua prova crimes contra a administração pública. Tá? A gente vai até ter umas questões no final da possível banca dos senhores, que é o FAUEL, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é que cai. E aí se caísse na tua prova hoje, como que você sairia, tá? Lembrando que a gente tem curso completo, na descrição desse vídeo temos curso completo, inclusive está na promoção, tá? O curso para a Guarda Municipal de Londrina. Mas sem perder muito tempo, eu sou o professor Elias, segue lá Implacável Concursos, tanto no Instagram como também aqui no canal do YouTube, para você não perder nenhuma aula gratuita. Então, vamos para cima sem perder muito tempo. Vamos lá, senhores. Se cair na tua prova, tá? Esse título 11, chamado dos crimes contra a administração pública, a gente tem que lembrar, tá, que temos vários capítulos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que é o capítulo 1, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, que é o capítulo 2. Temos também o capítulo 2A, dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Temos o capítulo 2B, dos crimes em licitações e contratos, que foi a inovação recentemente. Dos crimes contra a administração da justiça, que é o capítulo 3. E o capítulo 4, dos crimes contra as finanças públicas. Elias, o que mais cai em concurso de guarda municipal? Senhor, às vezes você vai pegar um curso que ele vai dizer assim, ó, eu tenho 300 horas aulas. Não interessa, senhores, 300 horas aulas. É melhor você ter 100 horas aulas, bem de forma objetiva, porque mais cai. A gente só trabalha aqui com concursos de guardas municipais. Então, saiu o concurso, saiu o edital, a gente já faz análise da banca, né? Ah, Elias, eu adquiri o curso, por exemplo, da Implacável Concurso para Londrina agora, porém, Elias, saiu o edital, vai ser atualizado? Com certeza, você não tem que pagar nada por isso. Adquirindo agora o pré-edital, você já ganha atualização pós-edital. Mas, olhando, por exemplo, o título 11, você tem que estudar com estratégia. 99% do que cai em crimes contra a administração pública desse título 11 está aqui no capítulo 1. Tá? E o capítulo 1 eu vou dar de graça para vocês hoje aqui, praticamente. Não vou aprofundar, porque de forma aprofundada você vai ter na plataforma. Mas praticamente aqui eu vou dar de graça todo o capítulo 1 para os senhores aí. Beleza? Então vamos lá, senhores. Quem é o funcionário público? Estamos falando, até vou voltar aqui, ó, nós vamos falar do capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Ou seja, quem pratica os crimes agora que a gente vai falar, os crimes aí do capítulo 1, em tese, é o funcionário público. Elias, então o sujeito ativo do crime é o funcionário público. Então eu até posso dizer, eu estou estudando um pouquinho mais aprofundado, que esses crimes então são crimes próprios. O que quer dizer crimes próprios? Que o sujeito ativo tem uma qualidade ou característica diferenciada dos demais. Ou seja, né, senhores, é diferente de um crime comum. Um crime comum, me dá um exemplo, Elias. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive os senhores que estão aí. No meu caso, atualmente eu sou guarda municipal, tá? Vocês, por exemplo, estão estudando para se tornarem guardas municipais. Agora, eu e você podemos cometer um crime de homicídio? Sim. Então veja que o homicídio ele é um crime comum. Mas agora, se falarmos do crime de peculato, por exemplo, artigo 312, podemos falar que ele é um crime comum? Em tese não, senhores. Vocês vão ver daqui a pouquinho sobre o crime de peculato, que ele é chamado de crime próprio. Ou seja, em tese, somente pode cometer o crime de peculato quem é o funcionário público. Quem é funcionário público? Talvez o senhor que está assistindo aí
se for aluno implacável concurso da plataforma, vai ter a sua aprovação e vai poder também cometer um crime de peculato. É óbvio que eu não quero que você cometa esse crime. Mas vejam, Elias, tem uma exceção que o particular também pode cometer crime contra a administração pública se estiver junto com outro funcionário público, sabendo que ele é um funcionário público. Sim, conforme artigo 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Eu sei de tudo isso, tá? Mas eu quero chamar a atenção para quem está iniciando o seu estudo agora nesse momento. Estamos falando, né, que, em tese, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que é o capítulo 1 desse título 11 que estamos vendo, em tese, então, somente pode cometer crime os funcionários públicos. Aí você vai me perguntar, Elias, beleza, mas quem é esse funcionário público? Aonde que está escrito? Até podemos, se for aprofundar, falar que esse dispositivo é uma norma penal em branco. Eu não quero falar isso. Não cai em concurso de guarda municipal. Isso que eu quero que você entenda. Tá? A gente aqui explica o que cai na prova. Tá? Então, se você me perguntar, Elias, tá, mas quem é o funcionário público? Vejam, o artigo 327 do nosso Código Penal, ele vai conceituar, né, no caput, na cabeça do artigo, quem é o funcionário público. Ele vai dizer o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais, vejam, é para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública dentro da administração pública. Ou seja, senhores, preste bastante atenção, ele está dando o conceito para fins penais, já vi em prova, considera-se funcionário público para os efeitos penais, civis e administrativos. Considera-se funcionário público para os efeitos civis. Não, considera-se, ele está conceituando para os fins penais, ou seja, para fins criminais. Tá? Esse é o conceito de funcionário público. Deixa eu voltar aqui. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, ou seja, eu não preciso trabalhar 3 meses na administração pública. Não, mesmo transitoriamente, será que o mesário das eleições, quando ele, mesmo de forma transitória, mesmo sem remuneração, ele vai lá ajudar nos dias das eleições? Ele também é considerado funcionário público? Sim, transitoriamente ou sem remuneração. E aí vai dizer, ele exerce um cargo. Senhores, quem exerce cargo dentro da administração pública é geralmente o servidor estatutário, aquele que passou num concurso e é regido pelo regime estatutário. Agora vejam, emprego público. Emprego público geralmente é o cara que também fez concurso público e tem um vínculo seletista perante a administração pública. Ou qualquer tipo de função pública, ele também vai ser considerado um funcionário público. Tá? Então preste bastante atenção. Esse dispositivo cai. E eu quero que você grave assim, ó. Vamos pensar para a prova. A gente não precisa sair aqui os mais espertos do Brasil. A gente quer acertar a questão da prova. O conceito de funcionário público, ele é bem amplo, Elias, ou ele é bem restrito? Ele é bem amplo. Ó, veja, pega até a galera que não tem remuneração, pega a galera que é transitoriamente, né? Será que pega o estagiário, Elias? Sim, pega estagiário, senhores. Pega uma galera, então o conceito é bem amplo. A banca dos senhores, pelo que eu analisei, ela sempre vai querer restringir esse conceito de funcionário público, exceto sem remuneração, exceto aquele que trabalha transitoriamente. Não, senhores, pega todo mundo, é bem amplo. Qualquer pessoa que, em tese, faz alguma função pública, um cargo ou emprego dentro da administração pública, é considerado funcionário público, logo pode ser sujeito ativo para cometer os crimes contra a administração em geral. Beleza? Só que eu quero que você tome um cuidado, porque o que cai em prova, às vezes, é o que eu coloquei aqui, que a doutrina, que a jurisprudência, mais específica a jurisprudência, tá? Ela vem cobrando nas provas aí, tá? Então, olha só, não é considerado, atenção, não é considerado quem exerce um encargo público, ou seja, uma missão pública. A doutrina chama de munus público. Ou seja, sempre que a administração pública te der um encargo, ó, segura essa porra aí. Quando ela te der esse encargo, esse munus público que a doutrina chama, você não vai ser considerado um funcionário público. E aí tem alguns exemplos. Exemplos, os tutores, os curadores, aqueles inventariantes judiciais, os depositários judiciais. Essas pessoas não são consideradas funcionários públicos. Por quê? Porque elas exercem um munus público, elas têm um encargo público, né? A administração dá esse encargo para eles, e aí quando ela faz isso,
eles não são considerados funcionários públicos. Cai direto em prova, né? Que é considerado funcionário público tutor, o curador, o inventariante judicial, são considerados funcionários públicos, etc. Ela coloca uma das alternativas ali, o curador, o depositário judicial. Errado, senhores, tá? Aqueles que exercem, já vi em prova também, é considerado funcionário público aquele que exerce o munus público. Aí a galera não sabe o que é munus público, que é ir sem cargo público. Então, logo, não vai ser considerado funcionário público. Beleza? Agora vejam, o parágrafo 1º, ele traz a figura dos funcionários públicos por equiparação. E aí preste bastante atenção. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidade, cuidado, em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Ou seja, galera, aqui estamos falando dos funcionários públicos por equiparação. Qualquer pessoa que trabalha numa entidade, por exemplo, paraestatal, o que é ser paraestatal, Elias? Seria as pessoas que trabalham ao lado do Estado. Vamos pensar que o conceito do caput que acabamos de ver seria aquelas pessoas que trabalham na administração pública direta. União, Estado, DF, município, aquelas pessoas que têm, lembra, cargo, emprego, função pública dentro da União, do Estado, DF, município. Agora, quando o parágrafo 1º vem e traz o conceito de funcionário público por equiparação, ele está dizendo assim, ó, peraí, também será funcionário público quem trabalha, quem tem cargo, emprego, função pública nas entidades ao lado do Estado, paraestatal. Aí há uma divergência doutrinária, senhores, porque alguns doutrinadores, tá, eles tendem a dizer que essas entidades paraestatais, elas seriam, né, administração pública indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, tá? Então, as pessoas que trabalhariam na administração pública indireta, vou repetir, autarquia, sociedade de economia mista, fundação pública, tá? Empresa pública, também são funcionários públicos. Esse pensamento está correto? Sim. Mas alguns doutrinadores também, eles vão dizer que essas entidades paraestatais seriam o sistema S, né, senhores? Seria aquele sistema, né, Senai, Sesc, etc. O que você tem que pensar? É bem amplo. Então, a doutrina mais pacífica, ela vai dizer que tanto considera, né, funcionários públicos, a administração pública indireta, como essas entidades aí que trabalham ao lado do Estado também. Então, qualquer pessoa que, em tese, trabalhe tanto na administração pública indireta como nas entidades ao lado do Estado, elas serão consideradas funcionários públicos por equiparação, tá? E aí vejam, e também será considerado funcionário público para aquelas pessoas que trabalham em empresa prestadora de serviço contratado, ou seja, se uma empresa tiver serviço contratado ou conveniado com a administração pública, desde que essa execução dessa atividade seja uma atividade típica de administração pública, e aí há uma divergência doutrinária sobre isso também, porque essa atividade típica da administração pública seria aquela atividade que beneficia todo mundo. Por exemplo, o camarada trabalhar numa empresa que presta serviço de lixo para a administração pública, né, recolhimento de lixo, é uma atividade típica da administração pública. É uma atividade que está servindo, que presta um serviço público. É uma atividade realmente típica da administração pública. Então, mesmo que essa empresa seja de forma contratada ou conveniada, os seus funcionários ali são considerados funcionários públicos, logo podem cometer crimes contra a administração pública, tá? Então, muita atenção com esse conceito do parágrafo 1º, estamos falando dos funcionários públicos por equiparação. Agora preste atenção, senhores, estamos agora diante do parágrafo 2º. Vamos para o parágrafo 2º. Há uma causa de aumento de pena, aqui uma majorante, dentro do parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento. Presta atenção. A pena ela vai ser aumentada da terça parte quando os autores desses crimes eles forem, então, ocupantes de cargos em comissão, função de direção ou assessoramento. Veja que são 3 hipóteses para você gravar. Ó, cargos em comissão, função de direção ou assessoramento. 3 hipóteses. Logo, aumenta a pena da terça parte. Já tem um bizu para você lembrar
o aumento de pena, tá? Aumenta da terça parte, tá? Quando então essas pessoas aí exercerem essas funções de chefia, né, em órgãos da administração pública direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Eu já vou explicar, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, tá? Vejam que ele só fala esse dispositivo na administração pública direta, que quem é a administração pública direta? União, Estado, DF, município. Aí ele fala da administração pública indireta. Ele vai falar aqui, ó, da sociedade de economia mista, a empresa... Ah, Elias, me dá um exemplo. Claro, o Banco do Brasil, ó, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, a Caixa Econômica. E ele vai falar aqui de uma fundação pública também. Tá? Vejam, o que não tem aqui, senhores? Ele não está trazendo aqui a figura da autarquia. Não está trazendo a figura da autarquia. Então, o que você vai concluir? Se a banca disser dos senhores, falar o seguinte, que vai ter uma causa de aumento de pena da terça parte, quando o autor ele trabalha numa autarquia, ele exerce um cargo em comissão, uma função de direção, assessoramento, mas ele trabalha numa autarquia, logo ele vai ter uma causa de aumento de pena da terça parte. Está errado, senhores. Aqui ele não fala da autarquia, princípio da taxatividade dentro do direito penal, senhores. Aqui não podemos, quem trabalha numa autarquia, exerce essa função de chefia, ele não vai ter essa causa de aumento de pena. O que esse dispositivo do parágrafo 2º ele traz para nós de observação? Eu vou apagar aqui, ó. Tá? Ele traz uma observação bem bacana. Imagine assim, ó, você é funcionário público. Será que ser vereador aí do município de Londrina é funcionário público? Sim, é considerado funcionário público, ser vereador. Beleza, você é vereador. Todos nós somos vereadores. Nós podemos cometer crimes contra a administração pública? Sim, porque somos funcionários públicos. Beleza, Elias. Mas agora eu sou presidente da Câmara de Vereadores de Londrina. Sou presidente da Câmara de Vereadores de Londrina. Quando eu falo isso, senhor, você concorda comigo que eu estou exercendo uma função, né, de direção? Uma função de direção? Logo, se eu exerço uma função de direção e cometi um crime contra a administração pública, eu sou autor de um crime contra a administração pública, da administração pública direta, né, eu vou ter uma causa de aumento de pena aumentada da terça parte. Por quê? Porque se os outros vereadores cometerem crime normal, que eles não têm essa função de direção, eles respondem pelo crime normal, né? Por exemplo, crime de peculato. Tem um vereador lá que se apropriou do objeto que estava sob a sua posse. Peculato é apropriação. Só que agora se eu falo que o presidente da Câmara de Vereadores de Londrina se apropriou, ele vai responder por peculato, apropriação? Vai. Porém, ele vai ter uma causa de aumento de pena da terça parte, porque ele exerce essa função de direção perante a administração pública. Geralmente, os chefes dos poderes, por exemplo, o poder executivo, a figura do presidente, do governador, do prefeito, e vejam que, por natureza, ele já exerce essa função de direção logo. Em tese, quando eles cometem crime, eles vão ter essa causa de aumento de pena, tá, senhores? Então, cai muito em prova esse dispositivo aí, tanto do 327 caput, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, onde ele traz ali essa causa de aumento de pena. Para fechar, senhores, tá? Súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Como regra, tá? Não se aplica o princípio da insignificância contra a administração pública. Ah, tem o descaminho, etc. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? Mas como regra, senhores, tá? O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Senhores, o que a gente vai fazer nesta aula de hoje? Eu vou fechar esse bloco e na sequência, quando eu digo em breve aqui no canal do YouTube, eu vou começar falando sobre os crimes contra a administração pública. Eu vou começar falando, então, né, sobre o primeiro crime, o artigo 312, o crime de peculato. Tá? Hoje, então, já fizemos essa aula introdutória como aquecimento para a Guarda Municipal de Londrina. Tá? Lembrando que na descrição desse vídeo você já consegue encontrar o curso completo, que tem a garantia pós-edital. Sai o edital, a gente atualiza, coloca simulado lá. O que você tem que ficar atento? Que o edital está próximo. O teu erro, geralmente, é que você deixa para estudar somente quando sai o edital. Tá? E estamos aí em véspera do edital, a gente sabe que o edital vai sair, então você tem que dar o primeiro passo. Tá? Inclusive, estamos com uma promoção ali no nosso curso completo para a Guarda Municipal de Londrina.
tá? Você vai ter todos os materiais de forma personalizada, os PDFs. Saiu o edital, nossa equipe vai pegar o edital, jogar tudo o edital nos materiais em PDF, para você só imprimir na tua casa aí e estudar o material em PDF. As videoaulas serão gravadas, tá? Com base no novo edital. Então, com certeza você vai estar estudando com o melhor material do Brasil. E eu tenho um colega aí, Guarda Municipal de Londrina, que a gente já combinou de fazer uma revisão de véspera aí na cidade de vocês. Vou levar minha equipe de professores aqui de Santa Catarina, rumo a Londrina, para a gente fazer aquela super revisão de véspera, tá? O dia todo antes da prova. Beleza, galera? Tamo junto. Se inscreva aqui no canal, siga a Implacável Concurso lá no Instagram. E quem quiser, na descrição do vídeo vai estar ali o curso completo. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus.